Ei gente, tudo bem? Meu nome é Silvana Barcelos, mas vocês podem me chamar de Ivana. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o nosso levain sem glúten, o fermento natural, selvagem sem glúten, né? Quem não tiver ideia do que eu tô falando, tem um vídeo aqui já explicando um pouco sobre os diferentes tipos de fermento, você pode assistir. Nesse vídeo a gente vai fazer um fermento com farinha de arroz integral. Outro vídeo, mais tarde eu vou gravar, falando sobre os outros tipos de farinha, a absorção de cada uma. Então, nesse vídeo é mais básico, né, introdutório, é a primeira vez que vocês estão fazendo um levain. Então eu vou fazer com a farinha de arroz integral, que é uma farinha sem glúten. E depois que você fizer esse levain, você pode ir mudando as farinhas. Eu também mais pra frente vou explicar isso pra vocês, tá bom? Então, você vai precisar de uma balança. Dá para fazer o fermento sem balança? Dá. Até porque um fermento natural, um fermento selvagem, você conseguiria fazer com qualquer quantidade de água e qualquer quantidade de farinha. Inclusive existem, por exemplo, aqueles fermentos de garrafa, que é uma quantidade bem grande de água, um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar e viram um fermento também. Mas por que a gente faz com a balança? Por que a gente faz com a quantidade específica assim, de farinha e água? Porque na hora que você for utilizar nas suas receitas, quando você for fazer tanto as minhas receitas, tanto quanto as receitas de outras pessoas que você vai encontrar na internet ou em cursos, ele vai ser um levain mais parecido com esse, que é um levain pastoso, quantidades muito parecidas quando a gente for pesar, né, quantidades muito parecidas de farinha e de água. Levain pastoso que não vai mudar tanto a composição do seu pão. E se você já tiver uma receita, se você já tem o costume de fazer algum pão sem glúten com fermento biológico seco, você pode tirar esse fermento biológico seco, colocar uma quantidade de levain, que ele não vai alterar muito a sua massa, alterar muito a quantidade de umidade da sua massa, por isso que é interessante fazer esse levain. Então, é interessante fazer com a balança para você já saber a quantidade certinha. E também quando a gente estiver fazendo pão, né? Pão é precisão, assim, é muito bom você ter uma balança para utilizar e a farinha e a água. São só esses ingredientes, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês. Para fazer nosso levain, a gente vai misturar 10 gramas de farinha de arroz integral. Dez gramas de água. A gente mistura, vê se vai precisar de um pouquinho mais, ó. Ficou bem durinho, então vou botar um pouquinho mais. Só um pouquinho, não vai nem aparecer na balança. A gente quer uma textura pastosa. Vou botar mais um pouquinho. Pronto, agora já vai ficar na consistência que eu quero. A gente mistura bem, né? E aí a gente vai colocar aqui no pote, limpar ele um pouquinho e deixar fermentar. Então aqui a gente iniciou o nosso levain, misturou farinha e água. Vocês podem estar se perguntando por que uma quantidade tão pequena de farinha e água, né? Só 10 gramas de cada um. Porque às vezes, claro que vai depender do ambiente, vai depender da temperatura, vai depender de uma série de fatores, até da sua farinha. Pode demorar um dia para esse levain ficar pronto, mas pode demorar 2, 3, 4, 5 dias. E aí, se a gente demorar bastante tempo e a gente fizer já inicialmente uma quantidade muito grande e continuar todos os dias colocando uma grande quantidade, a gente vai acabar gerando um descarte ou um excesso de levain muito grande. Não é esse o nosso desejo, né? E qualquer quantidade de farinha pode formar um levain. 10 gramas de farinha com 10 gramas de água pode formar um levain. Então não se preocupem com isso. Vocês podem, se vocês desejarem, fazer com uma quantidade maior de farinha e água
eu faço com essa quantidade porque eu acho mais interessante. Realmente, se eu demorar 3, 4 dias, eu vou ter, se eu demorar 5 dias, eu vou ter 100 gramas de levain aqui inicialmente. Então, é por isso que eu sempre começo com uma quantidade pequena. Então, eu limpei aqui o meu potinho, coloquei uma gominha, mas ficou bem baixinho aqui no meu pote. E aí, a gente vai acompanhando. Daqui a 24 horas, eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. E a gente vai alimentar também. E depois eu vou explicar pra vocês todo o processo que gira em torno da alimentação do levain, como que a gente tem que alimentar, como que a gente vai mudando as alimentações, tá bom? Agora passamos 24 horas desde que a gente iniciou o nosso levain, estamos no segundo dia. Uma coisa que eu esqueci de comentar é sobre a tampa. Eu hoje estou fazendo num copinho aqui, porque fica mais fácil para mostrar para vocês, mas aí eu coloco só uma tampinha assim de plástico, algo que vede, só para não deixar entrar bicho. Pode ser também uma gominha com um pano, mas em geral eu faço meu levain num potinho. Pode ser um pote com rosca, assim, a tampa de rosca, mas aí você só apoia a tampa em cima, porque para os outros dias, quando começar a gerar mais gás nesse levain, pode até estourar o pote. Então você só apoia a tampa, ou tem outro tipo de pote aqui, ó. Esse pote ele consegue expandir um pouco. Então, mesmo gerando gás, em geral ele não vai estourar. Você também pode deixar um espaço grande, né, vazio aqui dentro. Então, esse pote também é muito bom para ser utilizado para fazer o levain. Então, a gente vai pegar o nosso segundo dia, a gente vai analisar nosso levain. Ele aqui não teve nenhuma formação de bolhas. Não teve formação de bolhas. A gente vai cheirar. O cheiro do levain começa a ficar um pouquinho diferente do cheiro inicial do primeiro dia, né, que é só farinha e água. Mas independente do que tiver acontecido com o seu levain, você vai observar até para você já ir se acostumando com ele, né, acostumando com o cheiro, com as mudanças que acontecem. Mas no segundo dia vai ser sempre a mesma maneira de alimentar ele. Então, passadas as 24 horas, independente se ele já estiver borbulhando, independente se ele já tiver cheiro de fermento, se já tiver aumentado um pouco de volume, você vai fazer a mesma alimentação, que é a alimentação igualzinha à do primeiro dia. 10 gramas de farinha e 10 gramas de água. Então aqui nós vamos alimentar. Vocês podem observar que tem até algumas poucas bolinhas em cima, mas isso aqui às vezes até do que a gente misturou, o ar que a gente empregou, já fica com essas bolinhas, tá? Então, não necessariamente é sinal de fermentação, porque a gente não viu aqui do lado nenhuma bolha sendo formada. Então, a gente vai colocar aqui, igual o primeiro dia, 10 gramas de farinha, 10 gramas de água. A gente vai misturar. Já ficou aqui na consistência boa, ó. Pastoso. E aí a gente vai limpar a bordinha e deixar fermentar para o terceiro dia. Agora que a gente alimentou o segundo dia, o nosso levain, então a gente aguarda 24 horas e vamos para o terceiro dia do nosso levain. No terceiro dia podem acontecer duas coisas diferentes. E a partir do terceiro dia, você tem que observar muito bem o seu levain, que dependendo das características dele, você vai alimentar de uma maneira ou de outra. Então, no terceiro dia, aqui a gente está com o mesmo levain e pode acontecer de você observar o seu levain, ele está do mesmo jeito do segundo dia. Se ele estiver do mesmo jeito do segundo dia, você vai alimentar exatamente igual você fez no segundo e no primeiro dia. 10 gramas de farinha, 10 gramas de água. No quarto dia, se ele ainda não tiver mostrado nenhuma atividade, não tiver formado bolhas, não tiver marcado aqui que teve uma fermentação, né, que ele subiu de volume, mesmo que pouco, no quarto dia, mesma coisa. 10 gramas de farinha, 10 gramas de água. No quinto dia, a mesma coisa. E se passaram 5 dias e realmente você não viu nenhuma atividade de fermentação no seu levain, provavelmente existe algum problema no seu ambiente. E aí você vai começar a analisar. Pode ser que está muito frio, então você vai precisar utilizar algumas técnicas
para aquecer esse levain, colocar num lugar mais quente, usar uma água um pouquinho mais quente também. Pode ser também que você está usando uma água que tem muito cloro e aí você vai ter que analisar se o problema é sua água ou não. Então, você vai ter que analisar, ou se você simplesmente não está vendo a fermentação. A fermentação está acontecendo e você não está observando. Então, a partir do quinto, sexto, sétimo dia, se você continuou todos os dias alimentando com 10 gramas de farinha e 10 gramas de água e nada aconteceu, você vai ter que avaliar o que está acontecendo, porque normalmente em 7 dias um levain está pronto. É normal, inclusive, que no segundo, no terceiro dia já tenha uma atividade. Então, a partir do terceiro dia, você vai observar. E aí eu vou mostrar já aqui um levain que a partir do terceiro dia já está fermentando. E aí, esse aqui é interessante que eu vou mostrar para vocês que ele já até baixou de volume. Porque se você não ficar olhando de hora em hora o seu levain, você provavelmente não vai encontrar ele no pico, né? No pico da fermentação, no pico do volume que ele vai ocupar aqui no seu copo, no seu pote. Então, o que você vai conseguir observar é que ele subiu, desceu e sujou o seu potinho. É por isso que é tão interessante que você tem que passar a espátula em volta dele para você observar se ele fermentou ou não, mesmo que ele já tiver rebaixado, tá bom? A parte de cima também dá para ver, eu vou mostrar para vocês como é que fica na parte de cima. E aí, se aconteceu a fermentação, se você observou que já foram formadas bolhas, você não pode alimentar da mesma maneira, tá bom? Isso é extremamente importante, principalmente porque se você alimentar esse levain agora só com 10 gramas de água e 10 gramas de farinha, é possível e até mesmo provável que para o próximo dia você não veja mais a fermentação. E aí você vai pensar, o meu levain morreu, eu fiz alguma coisa de errado, ele não está mais funcionando. Mas não é verdade, ele vai estar inclusive fermentando, mas você não vai estar vendo a fermentação. Então a gente vai ter que começar a alimentar um para um para um. O que significa um para um para um? Uma medida de fermento, uma medida de levain, para uma medida de água, para uma medida de farinha. Então nesse caso aqui, como é o terceiro dia, né, e eu alimentei no primeiro e no segundo dia, a gente tem um total de mais ou menos 40 gramas de levain. A gente vai colocar mais 40 gramas de farinha de arroz integral e mais 40 gramas de água, tá bom? Vou mostrar aqui por cima como é que tá. Então aqui vocês podem ver que tem uma formação diferente, dá pra ver que tá bem sujinho. Vou virar aqui, mas para vocês conseguirem ver que sujou aqui o potinho, tá vendo? Que foi o que o levain subiu e agora já desceu. E aí, pra gente alimentar, eu vou pesar só para vocês fazerem dessa mesma maneira, independente se for no terceiro, no quarto ou no quinto dia, ou sexto, o dia que fermentar, né? Vocês vão fazer isso. Então a gente vai pesar aqui o levain. Eu vou pesar com 40 gramas, que é pra gente formar 120 gramas de levain. Então vai ser 40 gramas de fermento, né? Do levain mesmo. 40 gramas de farinha e 40 gramas de água. No meu caso aqui, como tá no terceiro dia e eu tenho praticamente só 40 gramas de levain, quase que não vai sobrar nada, né? Então, vou terminar de pesar aqui. 40 gramas. Esse pouquinho que sobrou, no caso que é porque é o terceiro dia, mas se for o quarto, ou quinto, ou sexto dia, vai ter sobrado mais. Vocês vão guardar como descarte de levain, que como eu já ensinei para vocês, a gente não descarta, a gente usa para fazer outras receitas, mas só para a gente não deixar esse levain muito grandão, né? Uma quantidade muito grande, porque aí cada vez que você alimenta, você vai multiplicar por 3, né? Então, a gente vai colocar 40 gramas. Gramas de farinha e 40 gramas de água. Deu. A gente mexe, a gente também vai olhar a questão da consistência aqui. Se precisar ajustar, colocar mais um pouquinho. Não tem problema.
Se vocês tiverem dificuldade aqui, achar que no potinho tá muito apertado para fazer isso, vocês podem fazer fora, mas eu gosto de fazer aqui dentro do potinho mesmo. Já mexo. Tá uma consistência de papinho. Dá pra colocar um pouquinho mais, mas bem... mais 1 grama de água, só pra ficar melhor. Pronto. E agora a gente vai aguardar fermentar. Agora, a partir desse momento que você já alimentou 1 para 1 para 1, você já pode analisar o seu levain e verificar se você já pode utilizar para fazer pão. Como que você vai analisar? A primeira coisa que a gente analisa é que quando um levain já está bom para uso, ele demora mais ou menos até 4 horas para chegar no pico da sua fermentação, né? Chegar no pico do volume que ele chegaria. Então você vai observar, e você já começa a observar mais de hora em hora. E pode acontecer de demorar mais tempo, tá, gente? E também desse primeiro levain, dessa primeira vez que esse levain fermentar, ele não dá o melhor resultado para o seu pão. Pode ser necessário alimentar mais 1, 2, 3 vezes para você ter um levain mais forte. Para quem faz levain há muito tempo, eu, por exemplo, tenho um levain aí que tem mais de 2 anos, e eu vejo que o levain inicial, assim, se eu usar ele no primeiro dia, ele não me dá o resultado no pão exatamente igual o meu levain, que já tem 2 anos, que já passou muito tempo comigo, que já fez diversos processos, que já tem uma diversidade de bactérias melhor do que esse levain tão novo. Então, se você vê a necessidade, você pode alimentar outras vezes. Tem alguns lugares que as pessoas falam que precisa alimentar no mínimo 7 dias para você obter um bom resultado. Se você desejar alimentar tantas vezes assim, eu indico você fazer até com uma quantidade menor. Ao invés de você pegar 40 gramas, como eu peguei aqui, você pode pegar 20 gramas e fazer, né, 20 vai virar 60 gramas. No outro dia você pega 20 de novo e vai botando só 40 no descarte. Senão você vai gerar um descarte muito grande e você não precisa disso, tá bom? Nosso levain tá pronto. E aí, se você não for utilizar para fazer pão, após ele fermentar, e nem for alimentar outras vezes, você deve guardar sempre na geladeira. Senão o seu levain vai criar fungos, vai criar bactérias. E eu vou explicar melhor para vocês isso no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar tanto como que você fermenta no frio, quais as técnicas que você deve usar para fermentar no frio, para acelerar sua fermentação mesmo se você estiver no calor, e como que você conserva o seu fermento, como que você conserva melhor na geladeira, como que você conserva ele se for fora da geladeira, inclusive. Então eu vou explicar isso na próxima aula, tá bom? Então até o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal. Deixa um like se você gostou e também deixa nos comentários aí se você teve alguma dúvida, se você queria algum esclarecimento, que nos próximos vídeos eu vou esclarecer essas dúvidas, tá bom? Muito obrigada! Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários também o que você deve fazer em cada dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, do seu levain, dependendo do que aconteceu. Se eu observei fermentação no meu levain, o que eu faço? Se eu não observei, o que eu faço? Vou deixar tudo descrito aqui para vocês, porque aí vai ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá bom?